Olá, meus amigos, cumprimento todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui prontos para passar aos irmãos novamente mais uma aula da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. E hoje nós estaremos falando sobre o relacionamento entre nora e sogra. Entre nora e sogra. Um assunto um tanto quanto polêmico, né? Mas hoje nós estaremos usando como exemplo para os irmãos aqui a relação de Ruth com a sua sogra Noemi. Então nós estaremos passando para vocês e tentando com isso trazer um entendimento do amor que tem que estar relacionado comprometendo esta relação, né? O amor que tem que estar ali totalmente intrínseco nessa comunhão que vai se ter pelo grau familiar que se forma a partir da formação, da constituição de uma família, né? E juntando isso tudo, nós esclareceremos também o contexto da história para que vocês possam dela tirar exemplos e poder viver uma relação melhor entre familiares, entre sogra, sogro, genro, nora e assim por diante, né? Nós vemos, meus amados irmãos, nós vemos claramente a Bíblia Sagrada exaltando o amor familiar em um todo, né? Como nós já temos visto em outras aulas, que já nesse trimestre nós estamos apresentando das escolas bíblicas sobre família, e hoje nós estaremos também falando sobre isso, sobre esse amor, sobre esta relação. Mas hoje nós estaremos especificamente falando sobre a nora e a sogra, o genro e o sogro, a nora e o sogro, o genro e a sogra, e assim por diante, né? É uma relação muito difícil. Nós sabemos que existem muitas piadas, né? Muitas piadas nessa relação, e existe também um estigma social muito grande sobre esses relacionamentos. Para muitos, uma bênção de Deus, e para outros, nem tanto, né? Nós sabemos que é assim, nós sabemos que muitas vezes esta relação chega a causar a separação, divórcio, ódio, ira, raiva. Mas hoje nós veremos, na verdade, uma linda história que ocorreu justamente entre a nora e a sua sogra. Hoje nós veremos o exemplo de Ruth e de Noemi, meus irmãos, e no amor que uma delas tinha pela outra. Noemi, ela cuidava das suas noras, e por ter este cuidado, quando ela se viu sozinha para cuidar delas, ela pediu para que elas voltassem para as suas mães, né? Porque Noemi já era uma pessoa de idade, não tinha mais condições de ficar trabalhando ali para sustentar elas, né? Porque a viúva, sem marido, né? E sem filhos também. Esses filhos, eles eram os maridos de Ruth e de Orfa, e eles haviam também falecido. Então nós tínhamos ali um caso de uma viúva, né? Desculpem, o caso de 3 viúvas que deveriam agora se fazer contorcionismos ali para continuar vivendo num país ou num local que não existia como se alimentarem de uma maneira adequada, coerente, equilibrada, não é verdade? E sem maridos, que elas estavam, e sem os filhos de Noemi, que acabaram por falecer também, como é que elas poderiam sobreviver? Como é que elas poderiam suprir as necessidades delas? Ela não poderia nem suprir a dela, quanto mais a das 2 noras que ela tinha, né? Então isso deixa claro que era mais sofrido para ela do que para elas, porque ela se sentia na obrigação, pelo amor que ela sentia por elas, de sustentá-las. E assim ela abriu mão delas e liberou, falou para elas voltarem para as famílias delas. Elas eram moabitas, eles estavam ali na região de Moabe. A Orfa, ela beijou a sua sogra e partiu com destino à sua família. Porém, a Ruth não. A Ruth disse à sua sogra, a Noemi, né, que ela não deveria provocar nela e nem deveria obrigar ela a não segui-la. Por quê? Porque ela dizia assim, que aonde quer que você vá,
eu irei. Aonde quer que você dormir, eu vou dormir também. O teu povo vai começar e vai passar a ser o meu povo, e o teu Deus vai ser o meu Deus. E aonde quer que você morrer, eu também serei sepultada. Então, que ela clama e fala nesse sentido, isso está lá em Ruth 1, 16 e 17. Então, ela fala que o Senhor, o Deus de Noemi, agora o Deus dela também, faça dela o bem que aprover a ele, né? E se ela não agir desta maneira, não será ela mesma, porque ela diz que somente a morte irá separá-la de Noemi. Ruth atesta isso, somente a morte vai me separar de ti. Para muitos, mas para muitos mesmo, meus amados irmãos, esta relação ela é emblemática. É emblemática. Já para outros, né, é como uma relação de mãe para filha, neste caso. Pode ser de pai para filho também, de filho para pai, de filha para a mãe. Então, mas nós postulamos aqui, colocamos como sendo uma relação emblemática para uns, mas essa relação de mãe para filha, neste caso, em muitos casos. E é isso que nós estamos buscando, fazer com que o amor se torne o complemento desta relação entre nós, no tempo de hoje, com a nossa sogra, com o nosso genro, e assim sucessivamente, entre todas as coisas, com a nossa nora, né? E assim nós buscamos trazer o amor para esta relação. Que isso possa se tornar hoje uma relação de pai e filho. De pai e filho. Isso vai acontecer, meus irmãos, vai acontecer dependendo do quê? Dependendo do amor e daquele relacionamento que está sendo vivido. Nós precisamos entender, meus irmãos, que isso depende em muito de nós. Isso depende em muito de mim, em muito de você, em muito da pessoa que tem esta relação. E uma boa parte também do outro, da outra pessoa que está se relacionando com você. Mas certo é que o amar não é um sentimento. Nós precisamos aprender e entender isso. O amar, ele não é um sentimento. Muitos entendem que é um sentimento, mas não é um sentimento. Mas é sim uma decisão. Amar alguém é uma decisão. E eu falo isso e provo para vocês através da Bíblia. Que amar não é um sentimento, é uma decisão. É outra coisa que nós precisamos aprender, né, e fixar na nossa mente. Né? Entendendo o contexto de tudo o que nós vivemos, nós podemos e devemos entender assim. Né? Mateus 5,44, ele nos apresenta que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. E nós devemos orar por aqueles que nos pertencem, ou que nos perseguem, eu digo. Então, meus amados, orar pelo inimigo significa que se você tem que orar pelo inimigo, você tem que ter o amor não como um sentimento, mas como uma decisão. Você tem que decidir amar, mesmo aqueles que não te amam, mesmo aqueles que não vão te retribuir na mesma proporção, da mesma forma. O amor, ele vem de Deus para você, e ele tem que partir de você para as outras pessoas. Isso é uma decisão tomada. Amados, nós podemos ter bons e maus relacionamentos. Isso depende muito de nós mesmos. Muito de nós mesmos. Eu sempre falo que nós devemos sempre repensar os nossos pensamentos. Repensar. Eu vou falar alguma coisa, vou pensar alguma coisa. Nós devemos repensar antes de expô-los, né? Por quê? Porque isso evita muitas más conversações, isso evita muitas falhas de entendimento. Às vezes, num ato falho, nós respondemos de uma maneira inadequada e agredimos alguém, afastamos essa pessoa da gente. Nós quando nós reagimos assim no automático, né, meio que no automático, nós acabamos constrangendo pessoas. Constrangendo. Afinal, o ser humano ele é muito mais do que comportamento. Às vezes nós nos adequamos a alguns comportamentos e esses comportamentos não são adequados para as outras pessoas. Então, com cada pessoa que nós lidamos, nós devemos lidar de uma maneira diferente. Nós temos que conhecer esta pessoa e nos conhecer nesta relação com esta pessoa. Quem é esta pessoa? O que eu sinto por esta pessoa? Além do que eu sinto, eu decidi amar essa pessoa.
Às vezes nós ficamos casados, e nós nos casamos e ficamos casados e não entendemos o contexto dessa relação de amor com a pessoa. Nós temos que aceitá-la da maneira como ela é. E nós temos que ser aceitos da maneira como nós somos. Só que a diferença nesse relacionamento, essa diferença entre as pessoas, não deve trazer confronto, mas sim análise, ou seja, repensar tudo aquilo que está acontecendo, colocando na mesa com sinceridade, com amor, com equilíbrio, e aí nós chegaremos num denominador comum, como se diz por aí, né? Nós chegaremos num denominador comum. É dessa maneira que funciona. Né? O caráter, a moralidade, o respeito, a decisão que nós tomamos, né? E eu faço menção dessas coisas porque o homem ele tem que aprender a perceber a si mesmo. Ele tem que perceber quem ele é. Ele tem que se reconhecer nesta relação. Ele tem que se reconhecer, ele tem que saber exatamente quem ele é. E a partir daí, nós vemos o que ele vai querer expor. Veja, Cristo ele sabia muito bem quem ele era. Ele sabia muito bem o que ele deveria fazer, e aí ele se expôs ao mundo da maneira como ele se expôs, já obedecendo tudo aquilo que ele era. Ele vivia em oração, clamando e falando com o Pai. E assim ele se descobre, e assim nós deveremos nos descobrir, e nós deveremos nos comportar de acordo com aquilo que nós temos dentro de nós. E nós temos que ter dentro de nós Deus. Nós temos que ter dentro de nós a sua palavra para poder vivê-la de uma maneira muito aflorada dentro do nosso coração e expô-la da mesma forma, da mesma maneira, meus amados. Como eu já falei em aulas passadas, existem amigos mais próximos do que irmãos, né? E nós vamos, através desta relação que nós teremos hoje com esse estudo, coisas como o amor, coisas como o respeito, o cuidado entre estes personagens bíblicos, né? Mas vamos lá, vamos nos ater especificamente ao que pede a escola bíblica, né? Quem seria Ruth, afinal? Né? Quem seria Ruth? O nome Ruth significa amizade, meus irmãos. O nome Ruth significa amizade. E a sua história, ela consta apenas neste livro dela, que é o livro de Ruth, e em Mateus 1,5. O filho gerado por ela é apresentado como avô de Davi, ou seja, ela entrou na genealogia de Cristo. Ela entrou na genealogia de Cristo. Meus irmãos, vocês não entendem o meu sentimento com relação a esta relevância, né? Então, o filho gerado por ela foi avô de Davi, meus irmãos. Ela era uma mulher moabita e assim ela não teria direito a isso. Nós vamos entender no contexto do que nós falamos aqui, ela não teria direito a isso. Esse povo, os moabitas, meus amados, eles foram os responsáveis por subjugar e manter o território de Israel controlado por 18 anos. Por 18 anos. E isso trouxe no coração de Deus uma decisão, trouxe uma decisão. E diz assim, Deuteronômio 23:3 nos diz o quê? Que nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, e nem ainda a sua 10ª geração entrará nesta Assembleia. Ou seja, ele ficaria crivado e marcado pelo resto da vida, ou seja, eternamente. Porém, com a inclusão de Ruth, nós vemos aí que Deus, com a sua graça, nós vemos que Deus, com todo o seu poder, com todo o seu amor, ele opera na vida de qualquer ser humano. Deus, ele não está engessado, Deus, ele age da maneira como ele quer. Então ele viu no coração desta mulher o amor, o relacionamento. Ele viu na relação com Ruth, ele viu a sinceridade, ele viu que ela buscava ele em espírito e em verdade, meu irmão. Então, não importa quais sejam os seus antecedentes, não importa quais sejam
os seus antecedentes, o que você fez ou deixou de fazer no momento que você conheceu Jesus e você se entregou verdadeiramente a Ele e você viveu realmente essa relação com Ele, você está salvo. Você está salvo e será salvo. Vejam, meus irmãos, que Esther, agora estamos falando de um outro livro, Esther e Ruth, são os dois únicos livros na Bíblia com o nome de mulheres. Nós precisamos prestar muita atenção a essas coisas, né? E isto pelo mérito de tudo aquilo que elas fizeram, tanto para o reino quanto em suas vidas. A busca por Deus, a demonstração do temor e do amor que elas tinham. A parte histórica do livro de Ruth apresenta muito sofrimento, apresenta lutas, apresenta amor, apresenta superação. E essa superação, esse amor, isso tudo vem pela fé em Deus, porque alguns anos após a morte do marido de Noemi, que se chamava Elimeleque, seus filhos também morreram. Então restou apenas as 3 viúvas, como eu já falei para os irmãos, sem herdeiros e vivendo a miséria daqueles tempos. A miséria daqueles tempos. Naquela região onde moravam, Ruth, para piorar um pouquinho a situação, meus amados, ela era estéril, e isso diminuía muito a possibilidade dela ter um novo casamento. Diminuiria muito a possibilidade, porque as pessoas não queriam casar com mulheres estéreis, né? Naquela época elas deveriam ser fartas em filhos, e assim é como traz a tradição, né? E desta maneira Noemi orientou para que elas buscassem o quê? O auxílio das suas mães, o que não concordou Ruth, como eu já falei para os irmãos. Ela se comprometeu com Noemi e com o Deus de Israel, como nós já vimos e mostramos aqui para os irmãos. E aí ela partiu para Belém, juntamente com Noemi, a sua sogra. E ali, quando chegou, ela passou a respigar nos campos. O que seria esse respigar nos campos? Seria as pessoas, os funcionários, os empregados, eles iam e coletavam as espigas de milho. E aí ela, pobrezinha como era, ela tinha, por lei naquela época, ela tinha o direito de ir atrás, e as espigas que eram desprezadas por eles, ela poderia colher e se alimentar do que ficaria por trás nas colheitas, né? O Boaz, o dono daquele campo, ele sabia quem era a Ruth e sabia de toda a situação que ela viveu. Isso está lá no versículos 11 e 12, né? E ele permitiu essa colheita, ele permitiu esta colheita, ele promoveu ali o quê? Uma certa proteção para ela, e provisão também de meios para que ela subsistisse. E por fim ele acabou vindo a casar com ela, né? Por fim ele acabou vindo a casar com ela. Ele com a idade aproximada aí de uns 50 anos de idade, e ela com 30 anos, provavelmente com 30 anos, meus amados. Ruth, ela recebeu do Senhor, através de tudo que ela fez, o direito de conceber. Então ela engravidou, ela realmente teve o filho. Deus abriu a madre dela, né? Isso está no versículo 13, está no versículo 13 do livro de Ruth, capítulo 1. Então ela veio a dar a luz a Obed, e Obed, ele se tornou assim ancestral de Davi. Ancestral de Davi. Então, vamos deixar um pouco o contexto de toda essa história e para poder apresentar para vocês a leitura. A leitura ela vai estar lá em Ruth 1. Ruth 1. A leitura está em Ruth 1, de 1 a 5 mais o 8, e está do 12 ao 14 também. É uma leitura muito importante. Eu não vou fazer aqui para que não se alongue muito essa aula, mas eu gostaria que os irmãos fizessem em casa. Se pudessem ler o contexto de todo o livro de Ruth, são 4 capítulos, é maravilhoso, é uma história muito linda. Não sei nem se eu tenho capacidade e competência para expressar da maneira como deveria ser expressado, mas aí fica muito claro, né, a maneira que nós devemos entender. Então, o primeiro assunto que pede a escola bíblica dominical que havia naquela época
um tempo muito sombrio e deprimente ali em Israel, né? As famílias, elas se dispersaram e cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que queria, o que parecia certo aos seus olhos. Isso estava em Juízes 17, no 17, no versículo 6. 17 no versículo 6. E já entrando no contexto da aula, meus amados irmãos, já entrando aqui no contexto da aula, nós precisamos entender essas duas mulheres, Ruth e Noemi, como duas mulheres que se destacaram após a perda dos seus maridos e filhos. Ali naquela região, a fome imperava, e aí, por fim, Noemi ela foi e se mudou para a região de Moabe com o seu marido. Né? Se mudou para lá com o seu marido. E, por fim, acabou que ele faleceu, perdeu a vida. Né? Então, ele perdeu o seu marido e perdeu também os seus filhos, que naquela época haviam se casado com Ruth e Orfa. Então, ali nós estávamos diante de três viúvas. Três viúvas, meus irmãos. Noemi perdeu o marido e os filhos. E a Ruth e Orfa perderam o quê? Os seus maridos e o sogro. Então nós veremos que a história de hoje é de um drama familiar de morte, um drama familiar de luto, de pobreza, de desesperança que nos é apresentado pela vida. Nós sabemos que muitas pessoas vivem problemas tão sérios quanto estes, uns nem tanto, mas isto está aí. Todos nós vivemos por vários problemas, né? Mas nós veremos também, meus amados, uma história de relacionamento, uma história de lealdade, de amor, e a luta em primeiro lugar, de socorro através de Deus, né? Através da fé, através da confiança em Deus, e o agir das pessoas com inteligência, com lealdade, com persistência, com esperança e com empatia uma pela outra. Então, nós veremos ali essa inteligência, essa lealdade, essa persistência e sempre junto ali com a esperança, em Deus, em tudo aquilo que elas estavam fazendo para melhorar. Ruth, embora o que a vida lhe apresentou, ela continuou sendo fiel a Deus. E não somente a Deus, ela continuou sendo fiel também à sua sogra. Ela lutou, ela conseguiu assim a vitória para ambas, para todas as duas. Então ela lutou muito, perseverou, ela ia respigar todos os dias pela manhã, ela ia colher o que sobejava, o que sobrava dos milhos ali, aquilo que era dispensado pelos coletores. Né? A gente vê um trabalho árduo dela. Belém, meus amados, Belém, veja bem, é bom a gente citar isso também, ia passar, mas é bom a gente citar isso também. Belém, ele significa o quê? Significa casa de pão, e nesse momento Belém estava sem pão. Belém, ele saiu do celeiro de grãos que ele era, na representação da região toda lá, para um lugar de escassez e fome. A região da Judéia, devido à má gestão dos últimos juízes de Israel, o alimento começou a ficar escasso. Né? Naquele tempo, o povo de Israel se afastara de Deus, meus amados. Ele oferecia, inclusive culto a ídolos pagãos. Nós precisamos nos lembrar muito disso. E é como nós falamos sempre, o povo é muito arredio, não só naquela época, mas hoje em dia também. Nós somos arredios, nós somos um povo inconformado, nós nos achamos, na verdade, o pior dos adoradores, nós achamos que nós não somos dignos dos favores de Deus, por isso que ele se afasta de nós, e não é nada disso. Não é nada disso. Nós temos dentro de nós a rebeldia que veio pelo pecado. O livre-arbítrio nos permite achar muita coisa, e achar não significa ser verdadeiramente fato. Né? Então, este contexto de tudo que estava acontecendo ali poderia ser até um modo de disciplina que estava sendo usado ali por Deus. Poderia, sim, um modo de disciplinar o povo. Né? E foi assim que iniciou essa crise ali na família de Elimeleque, que ele acabou saindo ali de Belém e foi
em busca de amenizar este problema. Então ele se deslocou para onde? Para Moabe, porque lá tinha fartura de alimento naquela época, né? E ali, infelizmente, a família encontrou o quê? A morte, o luto, a viuvez, né? Seus filhos se casaram com duas moabitas, como nós já comentamos, Ruth e Orfa, porém, assim como seu pai, os seus dois filhos também morreram. Tornaram-se, assim, três viúvas com enormes dificuldades. E como, meus irmãos, e como nos comportarmos diante de tantas dúvidas, diante de tantos sofrimentos? Falando aqui para nós hoje, trazendo para os nossos dias, a sua relação com Deus, ela é importantíssima. O seu conhecimento da Escritura Sagrada vai te proporcionar uma relação com amor de Deus, com o amor de Deus. Este amor de Deus, ele tem que preencher você na sua plenitude. Não sobra espaço dentro do seu coração, meus irmãos, para dúvidas. Não deve sobrar espaço para ódio e nem tampouco para o desamor. Deus, ele tem o controle de tudo e ele oferece o melhor para aqueles que são seus, embora os resultados da vida às vezes nos atinjam. Entendam isso, embora os resultados da vida às vezes venham a nos atingir, a providência divina sempre vem em tempo oportuno, sempre vem em tempo oportuno. Desde que, estando nós nos comprometendo e nos comportando e tendo tendo a nossa intimidade com Deus, nós precisamos estar firmados de uma forma verdadeira nesta relação com Deus. Nós precisamos reconhecer Deus como Deus e não como uma pessoa que está aqui para nos servir, não como uma pessoa que está aqui para fazer tudo por nós, para nos livrar de tudo. Como é que nós seremos preparados se nós estivermos aqui vivendo a grandiosidade de tudo que ele pode oferecer, meus amados? Na verdade, nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos aqui para aprender a nos relacionar uns com os outros, para aprender a formarmos o corpo de Cristo e assim nós estarmos na eternidade com ele no paraíso. Nós muitas vezes entendemos que Deus tem que fazer tudo o que nós queremos, se ele não fizer, ele não serve, ele não é o Deus que nós queremos, vamos procurar outro, vamos em outro lugar, e não é assim. Toda a nossa tribulação, os nossos sofrimentos, as coisas pelas quais nós passamos, estão nos preparando para que nós possamos entrar no seu reino com os pés limpos, com o coração aberto, com o coração preenchido da sua palavra, preenchido de amor, abarrotado dos frutos do Espírito Santo, para que nós possamos ter verdadeiramente comunhão no céu. E esta comunhão não deve começar depois da morte, ela tem que começar aqui, enquanto nós estamos com os pés sobre esta terra. Se nós não fizermos isso tudo aqui, enquanto nós estivermos aqui, a hora que nós fomos para a sepultura, todos nós sabemos que de lá não tem mais como se mudar, como se transformar. Ali não tem como você recepcionar a palavra de Deus. É aqui, o momento é hoje, o momento é agora, meus amados. O momento é agora. Nós estamos aqui para aprender. Então entenda a tribulação, o sofrimento, entenda todas as coisas que você passa, inclusive coisas boas nas quais você se regozija e deve sim se regozijar. Você tem que entender que isso aconteceu com você para ver até onde vai o seu ego, até onde vai o seu egoísmo, até onde você vai deixar de cumprir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus diz que se você realmente tem fé, a fé não anda sozinha, você vai ter que fazer obras, você vai ter que ajudar, você vai ter que colaborar, e nesse sentido que nós estamos falando, não é financeiramente, meus amados, é cumprindo o que determina o Senhor, é pregando o Evangelho, é espalhando a palavra, é alertando os irmãos que a vinda de Cristo está próxima. Muitos vão falar que a vinda de Cristo está próxima há 2000 anos. Sim, só quem sabe o momento é o Pai. Nós não sabemos. Você sabe se você vai ser salvo? Você não sabe. Só quem sabe se você vai ser salvo é o Pai. E Ele investe tudo aquilo que ele pode em todas as pessoas, porque a vontade dele é que todos se salvem. Porém, a nossa vontade, às vezes, não vai nos levar a isto. Então, nós precisamos prestar muita atenção nessas coisas. Se relacione com Deus. Preencha o seu interior com os frutos do Espírito Santo. Gálatas
5, a partir do versículo 22, meus amados. É desta maneira. O segundo tópico da lição, nós vemos que elas decidem, devido àquela fome, devido àquele monte de problema, a voltar para a Judéia, 10 anos após elas terem partido dali, né? Elas não, que no caso foi apenas Noemi e o seu marido, né? A sua família de Noemi, as meninas não. Então Ruth decide voltar. Então 10 anos depois disso elas decidem voltar, as duas decidem voltar para a Judéia, né? Porém Orfa decidiu ficar em Moabe. Ela aceitou a opinião de Noemi e acabou ela ficando. Portanto, Noemi e Ruth, elas voltaram para a Judéia. Isso está em Ruth 1, de 15 a 18, meus irmãos. Ruth 1, de 15 a 18. Nesta decisão de Ruth, o amor, o respeito, isso tudo aflorou mais ainda entre as duas. A nora e a sogra se apegaram cada vez mais. Romanos 8, no versículo 28, nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim foi, elas vieram as duas, voltaram as duas para a Judéia, né? Nós vemos ali que Deus tem um propósito na vida delas, né? E ele cuida para que esse propósito ele se cumpra. Mas nós precisamos estar e nós precisamos ser muito firmes nesta relação. Nós precisamos buscá-lo em espírito e em verdade, que é o que elas fizeram, estar verdadeiramente nesta relação com ele. E nós também precisamos fazer isso, meus amados. Nós precisamos estar desta maneira nesta relação. Assim, meus irmãos, a Ruth conheceu o Deus de Noemi e ela declarou que o Deus de Noemi seria o Deus dela. A convivência com a sogra, a fidelidade a Deus levou ela a conhecer. E a despeito de todas estas circunstâncias que nós passamos, ela descobriu o Deus provedor, Jeová Jirê, ela descobriu o Deus que sara, Jeová Rafá, né? E assim, não era mais apenas os laços familiares que uniam elas, né? Não eram somente os laços familiares, mas também os laços de fé. A relação e o relacionamento com o único e verdadeiro Deus. Então nós na igreja nós temos também que ter esses laços entre nós. Nós precisamos viver essas questões que eu estou falando entre nós, irmãos, que nos vemos apenas 1, 2, 3 vezes por semana. Esse amor tem que estar dentro do nosso coração. Eu posso não te ver todo dia, mas eu tenho que todo dia prestar atenção em você, olhar no seu semblante, ver se você está bem. Eu preciso todos os dias orar por você, clamar para que você seja socorrido na sua necessidade, para que Deus possa te curar se você tiver algum problema e te livrar de qualquer problema durante toda a sua vida. A oração é crucial para nossas vidas, meus amados. Esta deve ser a relação na igreja, esta deve ser a relação na família, né? E assim, meus irmãos, elas estavam unidas e elas estavam muito fortes. Para quê? Para que juntos a Deus, as duas juntas a Deus, elas buscassem a solução para os problemas que elas viviam. Então elas lutaram muito, sofreram muito. E hoje em dia é até certo ponto natural que o ser humano, hoje em dia naquela época também, não podemos falar somente de hoje, mas hoje em dia, colocando para os dias de hoje, né? Então é até natural o ser humano ele ter dentro de si desesperança, ele permitir que as situações abalem as estruturas da família, né? E quando acontece isso, nós vamos sendo cegados aos poucos e chega um momento que a gente não enxerga mais saída, não consegue ver mais saída, tanto na parte material, quanto na parte emocional, como na parte espiritual. Mas, meus amados, se Deus é por nós, já trazendo isso para os irmãos, quem é que vai ser contra nós? Paulo, em Romanos 8:31, apresentou desta maneira. Então, nós podemos estar passando por qualquer coisa, mas se nós tivermos dentro de nosso coração Deus, nós sabemos que Ele estará passando por tudo isso junto conosco, nos consolando, nos amparando, né? E trazendo para nós o socorro de acordo com a vontade dele, de acordo com a vontade que o Espírito Santo
denota para nossas vidas, traz para nossas vidas. Nós vamos sendo resgatados por Ele, mas nós estamos sendo também corrigidos, tanto quando nós recebemos o bem, quanto quando nós estamos passando pelo mal, pela tribulação e por momentos ruins, né? Meus irmãos, nunca permitam que se estabeleça uma guerra em família. O clima ele fica insustentável, insustentável. As circunstâncias não devem interferir nunca na solução. Nós precisamos buscar sempre uma solução. Sentar equilibradamente, conversar equilibradamente e resolver de uma maneira equilibrada, de uma maneira coerente, de uma maneira racional, todos os problemas. O convívio e o bom relacionamento, ele pode tornar tudo diferente. Você muitas vezes vai estar passando por um sofrimento, mas você vai ter aquele ombro do seu lado para que você possa repousar nele. Você vai ter a sua nora, o seu genro, a sua esposa, o seu marido, o seu filho. Então nós precisamos buscar sempre soluções, nos esforçarmos para isso. E solução em amor, em confiança. O convívio, o bom relacionamento, ele vai mudar totalmente esta relação com as coisas que nos atacam. E assim nós seremos vitoriosos nesta relação, como diz a palavra de Deus. Deus ele estará sempre ao nosso lado. Jamais permita que o desamor esteja no seu coração. Você tem que buscar ser um pacificador, uma pacificadora. Vocês se lembram das aulas anteriores, quando nós falamos de Moisés? Embora todos os ataques que ele sofreu, até mesmo dos seus familiares, ele cuidou deles até a morte. Ele cuidou da sua irmã Miriam, cuidou do seu irmão Arão. Miriam pegou lepra, ele alimentou, ele cuidou. Ruth, meus amados, com a sua fé em Deus, ela animou bastante a sua sogra. E assim, juntas, elas contemplaram o agir de Deus na vida delas. Né? Contemplaram o agir de Deus na vida delas. O terceiro assunto que nós vamos entrar agora fala que, além da fé, é necessário também o trabalho. Muitas vezes a gente fala, você recebe uma promessa de Deus e aí você senta e fica ali esperando. Deus prometeu, ele vai cumprir, ele é suficiente para cumprir. É mesmo. Mas você vai ficar sentado esperando, meus amados. Ouçam essa máxima. O rapaz estava no mar, viajando, isso aí deve ser muito conhecido, viajando, e o barco dele afundou, sobrou um graveto de madeira grande, ele se apoiou nele e ficou ali boiando. E passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, ele boiando ali. Aí um dia, ele clamando a Deus. Aí um dia ele chegou e falou, pô, Senhor, me socorre, eu oro para o Senhor todos os dias e tal. Aí veio a voz lá do céu. Não se esqueçam que aqui é uma espécie de uma história para ilustrar o que eu falei para vocês. E Deus falou para ele, mas o que você quer que eu faça, né? O que você quer que eu faça? Não te deixei passar fome, eu mandei peixinhos pequenos para que você pudesse se alimentar. Toda noite eu fazia que caísse o sereno para que você pudesse beber água doce, para que você não morresse de sede. O que mais você quer que eu faça? Ele falou assim, olha, eu quero que o Senhor me resgate, me leve para a terra. E Deus falou para ele, poxa, tá bom, eu te levo, eu te dou a direção, mas mexe pelo menos as perninhas. Bate as perninhas. A direção eu dou, mas bate as perninhas. Então aqui, nesse terceiro assunto, nós estamos falando do quê? Da relação de fé e trabalho. Ou seja, voltando para Ruth, o retorno delas ali para a Judéia trouxe aquele certo alvoroço, né? Aqueles conhecidos que ela tinha ali, eles queriam saber o que foi que aconteceu com a família dela. O que aconteceu com a família dela? Mas a sua queixa era que Deus parecia ter abandonado ela, como a história que eu acabei de contar para os irmãos. Ela preferiu, inclusive, meus amados, ser chamada de Mara, que significa amarga em hebraico. Ela preferiu ser chamada de Mara do que Noemi. Mas ali a sua tristeza e amargura que ela sentia começou a se tornar o quê? Começou a se tornar alegria. Ruth agora, uma mulher de fé, confiando inteiramente em Deus, ela partiu para a labuta, partiu para o trabalho, ela foi e encarou aquilo que tinha que encarar.
Então, ela vivendo da fé, como expõe Abacuque 2,4, que diz que o justo ele vai viver da fé, independente de qualquer situação, ele vai viver da fé. Mas a fé não pode tirar dele a movimentação, ele tem que ir buscar, ele tem que trabalhar, ele tem que querer, né? Então, é dessa maneira. A gente vai viver da fé, nós vivemos da fé, vivemos pela fé, vivemos, mas o movimento é necessário, nós precisamos ir atrás, nós precisamos buscar as coisas que nós gostaríamos de ter, nós precisamos lutar por ela. Então, Ruth, nesse sentido, ela deu uma injeção de fé e de ânimo ali em Noemi, né? Ela deu aquela injeção de ânimo muito forte, e ela deixa claro que havia ainda a esperança não havia morrido, isso elevou a autoestima ali de Noemi, né? E o que nós devemos fazer também, meus amados? Nós devemos inteligentemente estimular nossa família. Por quê? Porque o nosso socorro, ele vem primeiramente do Senhor. Mas a nossa família, ela precisa também entender que vem do Senhor, mas nós precisamos estar estimulados para prosseguir trabalhando e lutando para colocar dentro de nós esta relação com Deus. Nós jamais devemos nos sentir constrangidos com qualquer que seja o nosso trabalho, desde que seja um trabalho honrado e que nós tiremos dele, que nós tiremos desse trabalho a nossa subsistência de uma maneira honesta. Então você pode ser catador de latinha, você pode ser o que for, desde que você esteja vivendo honestamente. É um trabalho honrado? É sim. É um trabalho honesto? É sim. Eu vou fazer. Eu não vou passar necessidade porque eu não quero aparecer fazendo uma coisa que nós entendemos que não é relevante. Boaz, como parente de Elimeleque, ele tinha um campo e ali a Ruth recolhia as espigas descartadas pelos secadores. Então lembre-se que nós já falamos sobre isso, mas que isso era permitido legalmente aos pobres pela lei mosaica. Deuteronômio 24:19 nos fala sobre isso. E com isto, ela acabou se sustentando Noemi, né? Aí um pouco mais adiante ali, Boaz ele acabou descobrindo que com isto ela sustentava também a sua sogra, ele não sabia, né? Com isso ela sustentava também a sua sogra. E ele ofereceu a elas o quê? Proteção, ofereceu um campo, tornando-se assim o provedor de Noemi e Ruth. Ele tornou-se assim. A Ruth tornou-se assim um alvo da simpatia de Boaz, né? Ele acreditava na força do trabalho, ele era uma pessoa também envolvida com o trabalho, e assim ele não teve medo de correr riscos, né? Não teve medo de correr riscos, né? A Ruth ali, ela usou o máximo de suas forças mentais e físicas para o sustento de ambas, e Boaz descobriu nesta mulher estrangeira a generosidade, a bondade, a simpatia, o relacionamento com Deus, né? E assim ele ofereceu o seu campo para que ela pudesse colher e a sua proteção, tornando-se assim ele o provedor de ambas as mulheres. Ele, quando ele viu ela, meus amados, apanhando os restos deixados pelos seus empregados, ele viu o seu esforço em suprir a necessidade de sua sogra. Ele descobriu também Ruth, a Ruth descobriu também, meus amados, que Boaz ele era parente de Elimeleque, né? E isto posto, ele poderia redimir a Noemi para que ela não ficasse mais desamparada. E assim ele, tomando todas as providências legais na época, ele agiu desta forma. Boaz ele foi pela manhã na porta da cidade, onde se reuniam os anciãos, né? E eles se reuniam ali na forma de júri para poder julgar algumas coisas. Então a terra de Elimeleque, marido falecido de Noemi, estava sendo ali vendida. E Boaz informa ao primeiro resgatador, porque existia um que tinha precedência sobre ele, para que se ele comprasse aquela terra, ele deveria também se casar com Ruth. E aí esse primeiro resgatador, ele se recusou na compra do campo por este motivo, com receio de assim ele estar prejudicando a sua própria herança. E com isto, Boaz ele se predispõe, né, de todo esse processo
encerrado a se casar com Ruth e a comprar aquelas terras. E assim todos abençoaram esta união. As pessoas que julgavam abençoaram esta união. Boaz e Ruth tiveram assim um filho, meus irmãos, a quem eles deram o nome de Obed, que foi pai de Jessé. Ele foi pai de Jessé, que foi o pai de Davi, e passou ela assim a fazer parte da formação da linhagem do Messias, como nós já comentamos, mas apresentando agora o texto de Mateus 1,5, né? A Ruth, uma moabita, ela entrou na genealogia de Jesus, meus irmãos, pelos motivos que eu já passei, né? E traz assim o texto de Mateus 1, de Mateus 1 a 5. Nos fala assim que Salmão gerou gerou de Raabe, né, a Boaz. E este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Então Jessé é o pai do rei Davi, né? Meus irmãos, o relacionamento entre sogra e nora é muito controverso, mas muito controverso mesmo nos dias de hoje. Embora esse seja o relacionamento que mais equilibra ou desequilibra, o relacionamento familiar, a inveja humana, os ciúmes, a sensação de perda e de posse entre nora e sogra, né? A sogra acha que está perdendo o filho para a nora, e a nora acha que se bobear, a sogra domina o filho e leva embora de novo, né? Então é difícil, né? Essa relação conturbada, né? Toda conturbada com relação ao filho, marido, traz e causa, sem generalizar, é claro, um confronto muito grande, que mexe com toda a estrutura familiar, E nós precisamos constar também que é assim entre sogro e genro, mas é da vontade de Deus que esta relação esteja acompanhada pelo Espírito Santo, meus amados, através de seus frutos. Gálatas 5, de 22 a 24. Leiam esse texto, é maravilhoso. Leiam, se tiverem dúvidas, podem perguntar no comentário deste vídeo, que nós informaremos, explicaremos bastante a respeito disso. E com os fatos expostos, nós podemos ver que juntos podem prevalecer, sim, sobre qualquer problema que venha a surgir, desde o luto até a escassez de alimento e entre tantas outras coisas, amargura, rancor, mágoa, isso tudo é extirpado quando você encontra o amor, o carinho, a afeição, a empatia, o relacionamento, a proximidade. Meus amados, um deve potencializar e estimular o outro pelo amor ensinado por Deus neste assunto que nós apresentamos hoje. A superação de problemas depende muito de nós. Depende de Deus, mas depende muito de nós. Nós temos que querer, né? Nós temos que querer, nós temos que viver em Cristo e viver a sua palavra. E assim nós estaremos prontos para superar e vencer esta peleja e glorificar assim o nome do Senhor e termos uma vida amorosa em comum. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu agradeço muito a oportunidade de estar falando a vocês e apresentando aos irmãos aquilo que a Bíblia nos traz como palavra de Deus. Deus abençoe a todos.